Quando eu contei para minha mãe que eu estava grávida, a reação dela foi muito negativa, né? Não foi nada do que eu esperava, porque assim, a minha mãe ela tinha sempre o costume de ficar brincando, né? Em roda de conversas, quando estávamos socializando entre amigos, ela sempre tinha o costume de ficar brincando. Ai, quando é que a Júlia vai me dar um netinho, uma netinha, e não sei o quê. Ah, eu sonhei que você estava grávida, me fala a verdade. Então, assim, ela sempre vinha com conversas do tipo, né? E isso me fazia suspeitar de que ela queria, né? Que ela estava, assim, plantando verde para colher maduro, como a gente costuma dizer aqui na nossa região, né? É um ditado popular. E eu pensava que ela estava se fazendo essas brincadeiras porque, no final das contas, ela meio que queria, né? Um netinho, uma netinha. E aí eu não esperava que quando eu fosse contar para ela reagiria tão mal como ela reagiu. Eu fiquei com medo de contar a ela, e se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha feito um pouco diferente do que eu fiz, porque assim, eu contei, a primeira pessoa, né, tirando o meu esposo, que ficou sabendo da minha gravidez, foi a minha cunhada, né, que é a madrinha da minha filha. Eu precisava desabafar com alguém para poder me auxiliar, né, até a contar às outras pessoas. E aí eu contei a minha sogra, e a minha sogra, que era uma pessoa que sempre falava para eu não engravidar todo santo dia, ela falava: filho é bênção, mas é trabalhoso, é luta, não vai querer ter filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, era todo santo dia perante a Deus, todo dia que ela me via, ela vinha com esse mesmo discurso, que não era para eu ter filho. Então, eu imaginava que ela reagiria mal, né? E não foi o oposto. Na hora que a gente contou, ela pulou, ela chorou, ela gritou, ela me abraçou meu esposo. Então, assim, a reação dela foi 100% o oposto do que eu imaginava. Eu pensei que ela ia ficar até zangada comigo, assim. E a minha mãe, que sempre foi muito de boa, muito... Qual é a palavra que eu vou dizer? Mente aberta, né? A minha mãe é jovem, né? A minha mãe hoje ela tem 44 anos, eu tenho 25 anos. Ela me teve muito jovem, né? Só teve a mim também, né? Eu sou filha única, tanto por parte de pai como por parte de mãe. E ela sempre foi assim, uma pessoa muito amiga, né? Amiga. A mente dela é muito parecida com a minha. Então, assim, eu imaginava que ela ia reagir da forma que minha sogra reagiu, ou melhor, porque depois da minha cunhada, a segunda pessoa, né, foi a minha sogra. Segunda não, porque junto com a minha cunhada tinha a filha dela, né, que as duas brigam até hoje, que dizem que são as duas as madrinhas de Isabel. Aí foram elas duas, né, que foram quem me auxiliaram a montar uma caixinha, que eu comprei uma caneca, dizendo: você foi promovida a vovó, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu dei a minha sogra uma dessa e fiz uma igualzinha para dar à minha mãe, né, que foi a revelação. Eu dei um presente, coloquei numa caixa de perfume, e aí quando abriu tava lá, era a caneca, a meinha, o teste, se eu não me engano, eu não lembro se eu coloquei o teste, e um bodyzinho, né? Era o amor da vovó, o xodó da vovó, alguma coisa assim. E aí eu fui e dei esse presente à minha sogra, né? E ela reagiu pulando, gritando, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a minha mãe, eu fui, né, na cidade, lá na minha cidade natal, que é onde a minha mãe mora até hoje. Era 80 quilômetros de distância da cidade que eu morava anteriormente, que era a cidade de Natal do meu esposo, onde mora a minha cunhada, a minha sogra e tudo mais, e moramos por lá durante 5 anos. Aí a gente viajou, né, pra contar a minha mãe. E aí, o que eu fiz? Eu chamei a minha sogra pra ir junto, porque eu fiquei assim meio que com medo da reação da minha mãe, e eu imaginei que minha sogra indo junto, ela poderia meio que me ajudar a amenizar, né? Mas assim, eu fiquei com medo da reação da minha mãe, mas ao mesmo tempo, eu jurava que ela ia reagir muito, muito, muito bem. Tipo, de boa, sabe? Que ela ia ficar feliz, que ela ia chorar de alegria, não sei o quê. E aí, gente, a gente foi, né, lá para poder encontrar com minha mãe e tal. E aí, quando eu cheguei lá, eu não consegui disfarçar, né, ficar conversando de outras coisas. Eu já fui logo dando o presente, porque eu não sei mentir, a minha cara fica mexendo, eu não consigo disfarçar. E aí eu fui, e aí a minha mãe não reagiu bem. A afeição dela foi eu não sei, gente, explicar qual foi a afeição dela, mas não foi de alegria,
não foi de me dar um abraço, de falar, oi, que bênção, não sei o quê. Não foi nada alegre, nada. Tipo assim, ela não demonstrou felicidade mesmo, sabe? Ela sentou na cama assim e ficou uns 2 minutos olhando pra caixa, tirou a caneca, olhou pra caneca, olhou pro bodezinho e olhou assim pra mim, tu tá grávida? Aí eu falei, eu tô. Aí ela olhou assim pra caixa de novo, não falou nada. Eu falei, a senhora ficou muito triste, né? Desapontada, né? E aí ela olhou assim pra mim, não, eu tô feliz por você, minha filha. Foi o que ela falou. Aí me deu um abraço assim, bem michuruco, e ficou aquele, sabe aquele clima assim meio que estranho? E no dia, gente, eu voltei para a cidade que eu morava, né? É bem triste, assim, né? A minha sogra, o tempo todo, realmente amenizou, né, o clima. Ela ficava brincando, conversando, chamando minha mãe de sócia, e que não sei o quê, né? Falando assim, brincando. E a minha mãe também brincando, porém, eu conheço a minha mãe, ela não tava 100%, né? Quando eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem para ela falando que eu percebi que ela ficou muito triste, que ela ficou desapontada e que ela não gostou. E aí ela falou que não, que é porque ela é minha mãe, e aí ela fica preocupada, mas que é uma bênção, que venha com saúde, não sei o que vai ser muito amada, que não vai faltar nada. E aquele discurso, né? Então, assim, a primeira reação da minha mãe foi essa. Não foi uma reação positiva, não foi alegria. Ela também não brigou comigo, não me bateu, não me xingou, né? Eu já tinha o quê? Uns 4 anos com meu esposo, né? Morando junto com ele. E eu tava com 22 anos na época. Eu era nova, né? Era nova, mas assim também eu nunca quis ter filho muito tarde, não. Eu sempre falava isso pra ela, que eu queria ter filhos assim, jovem igual ela, que era pra quando chegasse na fase da adolescência, todo mundo ficar brincando comigo, perguntando se era minha irmã ou meu irmão, né? Porque acontece muito isso comigo e ela. Ninguém acredita, né? Tanto que hoje também ninguém acredita nem que ela é avó já. Mas eu sempre falei pra ela, né, que eu não queria ter filho tarde demais também, não. E agora eu quero dizer pra vocês que logo quando isso aconteceu, eu fiquei muito magoada, porque eu esperava um apoio maior dela nesse momento, uma alegria, um entusiasmo. Mas depois que eu virei mãe, né, hoje, parando pra reanalisar aquela situação, eu mais que entendo o porquê que ela reagiu daquela forma. E a minha sogra reagiu o oposto. Porque, gente, a mãe de menino, quando o filho homem fala que ele vai ser pai, eu acho que o choque não é tão grande para a mãe como é quando é uma filha mulher falando que vai ser mãe. Porque ela se põe no lugar, ela lembra de todas as dificuldades que ela passou. E já vai me dando até emoção, porque eu sei que para minha mãe me criar não foi fácil. Ela, quando eu estava próxima de completar 4 anos, ela se separou do meu pai. E aí, meio que meu pai foi embora, né, morar em outra cidade. E ela me criou sozinha mesmo. A gente passou por muito perrengue juntas. Ela, principalmente, né, porque eu era criança e eu não entendia. A mãe, ela sabe que o peso da maternidade é muito maior do que o peso da paternidade. E a minha mãe, ela não me viu ali naquele momento como uma esposa, como uma pessoa já adulta, como uma futura mãe. Ela me olhou como a filha dela, que ia passar por todos os desafios da maternidade que ela passou. Então, naquele momento ali, a reação dela, eu acho que não foi de desapontamento, foi de preocupação, foi de medo por mim. Porque naquele momento eu só tinha a empolgação. Eu não tinha experiência, eu não sabia das dificuldades que é o maternar, eu não sabia de nada disso que eu estava passando, eu só sabia da romantização, de como é linda a gravidez, de como é lindo ter bebezinho em casa, criança pequena, como tudo é fácil. Então, naquela época eu estava na faculdade e ela sabia que tudo isso ia mudar. E a partir daquele momento eu ia me tornar outra pessoa, totalmente diferente da pessoa que ela conhecia. E realmente, eu mudei, gente,
a maternidade, se você está aqui assistindo esse vídeo e você ainda não passou por esse processo e você quer passar, você quer se tornar mãe, saiba que não é só flores, não é só coisas boas, tá? Mas também não é o fim do mundo, porém você muda 100%, você muda da água para o vinho, você não é mais nada, nada, nada. A pessoa que eu era antes de engravidar, durante a gestação eu mudei, mas depois do momento que a minha filha nasceu, eu não tenho mais nenhuma faísca de semelhança com a pessoa que eu era em 2022. E em 2023, dia 19 de junho de 2023, eu renasci uma outra pessoa, eu me transformei 100%. Eu sei que tem muita gente aí que tem seus filhos, que não muda muito, seus gostos não mudam. Gosta de sair, gosta de beber, gosta de viajar, não sei o que, continua igual. Eu não vou deixar um filho transformar 100% a minha vida. Eu deixo com minha mãe, eu continuo vivendo, eu continuo fazendo as coisas que eu gosto. Eu sei que tem gente que age assim e tá tudo certo. Porém, no meu caso, não foi. Eu abro mão de tudo, absolutamente tudo, para estar com a minha filha e proporcionar momentos de qualidade para a minha filha. O que me satisfaz, o que me deixa feliz hoje é o bem-estar da minha filha. Então, eu viajar sozinha, deixar minha filha com minha mãe, com qualquer outra pessoa, embora que eu não tenha nem essa possibilidade, né? Porque hoje eu moro a mais de 1.000 quilômetros de distância da minha família, então eu não tenho rede de apoio. Mas se eu tivesse essa oportunidade, ainda assim eu não iria usufruir desses benefícios, porque não me faz bem, não é o que deixa a Juliana feliz. Então, para mim, a minha maternidade que me satisfaz é assim, tá? É eu estar com ela, é eu estar protegendo, é eu estar cuidando, é eu estar proporcionando momentos de qualidade, de alegria a ela. Então, eu me satisfaço hoje, a minha vida gira em torno da maternidade e eu sou feliz assim. Para quem tem seus filhos e ainda assim sente prazer em sair sozinho, em beber, em ir para uma festa, para balada, tá tudo bem, você tem realmente que fazer aquilo que te deixa feliz. A vida, gente, é muito curta, a gente piscou, já passou. Então faça o que te faz feliz mesmo, tá? Não se preocupe com o julgamento de ninguém, não. Eu tô falando aqui o que me deixa feliz. Porque não adianta que, eu vou pra uma balada hoje, vou deixar minha filha, eu vou contratar uma babá. Eu não tenho rede de apoio, mas eu vou contratar uma babá. Eu não vou feliz. Eu vou chegar lá e eu não vou feliz. Então, pra mim não funciona. Pra você pode funcionar e maravilha. Você tem que fazer aquilo que te deixa feliz mesmo, tá? Então, voltando ao assunto, foi isso que passou pela mente da minha mãe naquele momento, né? Tudo isso aí, eu acho que passou um filme na mente dela naquele dia. Ela só conseguiu reprisar tudo que ela passou. Todas as dificuldades, todas as renúncias, tudo que ela passou com relação à maternidade. E ela se colocou no meu lugar porque eu ainda não sabia dessas dificuldades, mas ela já sabia. Então, a mãe da mãe, ela tem esse sentimento quando ela descobre que a sua filha está se tornando mãe. E eu digo isso porque a minha sogra, quando a minha cunhada engravidou da primeira filha dela há 19 anos atrás, e engravidou da segunda filha dela há 8 anos atrás, no caso, né? 8 anos atrás, a minha sogra reagiu muito mal. A minha sogra brigou, a minha sogra ficou zangada. Por quê? Porque ela, naquele momento ali, era a mãe da mãe. Então, ela sentia a dor da filha dela, o medo pela filha dela, a preocupação pela filha dela. Então, ela estava ali na pele de mãe da mãe, né? E quando foi com o meu esposo, não foi porque homem normalmente é o provedor. A vida não muda 100%, continua trabalhando, continua realizando suas coisas, né? E normalmente, a mãe de homem, ela quer mesmo que o seu filho tenha filhos. Sabe, mesmo que ela me falava, filho, é benção, mas é dor de cabeça, é difícil, não vai procurar ter filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas assim, o peso da paternidade é diferente do peso da maternidade. Eu não tô dizendo que não tem peso.
O pai que é pai de verdade, que é provedor, que é presente, que em momentos em que o filho está doente, está ali, está indo para o hospital junto, que quer participar da vida do filho, que participa, é também muito difícil, tá? O papel, porque você só fazer e dar uma pensãozinha michuruca é fácil. Agora, você se manter presente, ser figura paterna também não é fácil, né? Porque ele sai. Hoje mesmo, meu esposo saiu de casa às 5h20 da manhã para trabalhar. Quando ele volta para casa, ele chega em casa às 7 horas da noite. Às vezes ele nem pode voltar para casa, porque ele trabalha fora da cidade, ele trabalha em um lugar remoto. Então, às vezes ele tem que ficar 2, 3 dias sem vir em casa. Isso é fácil? Não, não é fácil, né? É um peso que ele carrega, mas também é diferente com relação à paternidade, é diferente do peso da maternidade. Você tá entendendo o que eu quero dizer? E no decorrer ali da minha gestação, a minha mãe foi a pessoa mais parceira do mundo, mais parceira, com relação a não deixar faltar nada. No enxoval da minha filha, o quartinho da minha filha, ela montou todo, né? De cômoda, guarda-roupa, tapete, tudo, gente, tudo minha mãe montou, me ajudou no enxoval. Não estou falando de financeiro só não, tá? Eu estou falando de parceria mesmo. Quando a minha filha nasceu e até hoje, gente, é um amor, é um xodó. Que ela conversa comigo, quando eu mando a foto da minha filha, o meu amor todinho, eu falo, pra mim não sobrou mais nada. Aí eu vou conversando com ela, daqui a pouco ela, cadê Isabel? Quero ver Isabel, nunca mais eu vi. Aí eu falei, mãe, eu mandei uma foto, um vídeo de manhã. Ela é um videozinho de 15 segundos, aquilo dá pra quê? Aí a gente faz uma videochamada, aí se Isabel tá perto, ela, vovó, não sei o que, já começa a conversar, quando vê, já passou 5 minutos, nem um oi, nem um boa tarde, um bom dia, não deu. Então, assim, o amor da vida dela hoje é realmente a minha filha. Então, naquele momento, a reação dela não foi porque ela não me apoiaria, não me amava, não amaria minha filha, muito pelo contrário, aquela foi a maior prova de amor que ela poderia me dar, que foi ela passar por todo aquele momento ali reflexivo de saber que não seria fácil daquele momento para frente para mim. Então, ela sentiu aquele peso, aquele baque, de que eu realmente estava virando uma chave, né, mudando o nível da minha vida e que a partir daquilo ali tudo se transformaria. E é isso, meninas, o meu intuito de trazer esse vídeo aqui, esse relato, de falar que a reação da minha mãe não foi tão positiva no momento da revelação da gravidez, porque assim, talvez você esteja aí tentante, você ainda vai, né, passar por esse momento de contar para sua mãe, de revelar, e talvez a reação dela seja parecida com a minha, da minha mãe no caso, né? E eu quero que você não fique magoada, que você não fique triste, e que você, nesse momento, embora o momento seja seu, abrace a sua mãe, e diga, mãe, eu sei o que está passando na sua mente, no seu coração nesse momento. Eu sei que não vai ser fácil daqui para frente, que tudo vai mudar, tudo vai se transformar. Mas eu sei também que graças ao meu bom Deus, eu tenho a senhora aqui em terra comigo ainda. E que a senhora vai poder me ajudar, me auxiliar, me apoiar, me ensinar. E muitas das dificuldades que a senhora passou, para a honra e glória de Deus, eu não vou passar porque eu tenho a senhora aqui para me auxiliar. E isso vai confortar o coração dela nesse momento. Eu queria saber disso naquela época, né? Se eu soubesse, eu não tinha chamado ninguém para poder participar, não tinha feito aquele alvoroço de mostrar, esperando, né, uma reação, uau, dela. Ela, né, tinha chamado ela para um lugar, só eu e ela, e tinha conversado, tinha contado. Mas, gente, eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje, né? Eu não tinha essa sabedoria que a maternidade me trouxe. Eu só vim saber disso tudo e entender e olhar por esses olhos, né? E olhar por essa visão totalmente diferente depois que eu me tornei mãe. E, principalmente, eu me tornei mãe de menina. Então, por isso é que hoje eu sei exatamente qual foi o sentimento que ela teve naquele momento. É isso, esse foi um relato
de como foi a minha experiência contando pra minha mãe que eu estava grávida. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí, me fala como foi a sua experiência contando pra sua mãe que você estava grávida, como foi que você fez a revelação pra ela, como ela reagiu. Foi muito diferente da minha, ela pulou, ela gritou de alegria como eu esperava que a minha pulasse, e quem fez isso foi a minha sogra, que era quem eu esperava que ficasse até zangada comigo. É isso, um beijo, tchau, tchau. Ah, não, antes de dar tchau, eu quero pedir para você se inscrever. Se você ficou até aqui, por favor, se inscreve, isso ajuda muito o desenvolvimento do meu canal, me ajuda a ter ânimo de gravar mais conteúdos e trazer aqui para você. Agora sim, um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.